Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando e que vocês estejam tranquilos aí para a gente para essa nova aula. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto. O tema da aula de hoje é Teorias Raciais no Brasil e o Mito da Democracia Racial, Heranças do Escravismo. Eu quero conversar com vocês sobre como é que a nossa sociedade brasileira foi marcada pela visão, pelas imagens construídas pelos colonizadores ao longo de todo o período colonial e período imperial, especialmente como é que algumas narrativas foram construídas a partir do século XIX, no momento da abolição da escravidão, e como é que isso reverbera na nossa sociedade hoje. Para isso, eu convido vocês a olhar um pouquinho as imagens que eu tenho a seguir. Vamos lá? Oi, vamos observar essa charge. Ela traz vários elementos que são bastante interessantes de pensar. É uma charge que, teoricamente, se remete ao momento da abolição da escravidão, ao festejo. Né? Nós encontramos pessoas brancas, veja, as pessoas brancas estão festejando a abolição. Em contrapartida, as pessoas negras, elas não estão comemorando, olhando, né, refletindo sobre a expressão do rosto de cada um deles, nós observamos que não há felicidade, não há motivo para comemoração. Inclusive, eles continuam exercendo as mesmas funções que eles exerciam antes da abolição. É bastante significativo esse negro no centro da imagem, né? O negro ajoelhado, limpando o chão para onde os brancos estão pisando. Então, é uma reflexão bastante interessante sobre a escravidão, sobre a abolição, né? O que de fato representou a abolição da escravidão. Vamos pensar sobre isso? De que forma essa desigualdade apresentada nessa charge pode estar presente no nosso cotidiano até os dias de hoje? E aí, você gostou das provocações que eu coloquei para nós pensarmos sobre o assunto? São bem legais e são bastante interessantes. Inclusive, se a gente estiver pensando em abrir uma aula para trabalhar com os nossos alunos na educação básica, é legal a gente ter esse momento provocativo, né, para fazer com que os nossos alunos reflitam, né, se desestabilizem por um determinado momento. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Eu quero trabalhar com dois conceitos, né? Como é que eles se construíram, se constituíram historicamente. Um é o conceito de racismo e o outro é o conceito de racialismo. Né? Sendo racismo atitude de preconceito, de ódio contra uma raça, é uma ideologia. E o racialismo, que acabou alimentando muitas vezes o racismo, ele trabalha com a ideia científica de que existem diferenças humanas em raças, né? Que são características dos grupos que prevalecem sobre os indivíduos. Né? Então, você tem um determinado comportamento porque você é branco, porque você é negro, porque você é indígena, enfim. E que as raças são sempre diferentes e desiguais. Essa é uma concepção científica que surge no século XVIII e se consolida no século XIX, e o racismo vai se alimentar do racialismo. Isso faz com que a gente compreenda por que se torna tão forte essa questão na sociedade brasileira.
Mas vamos entender um pouquinho a diferença disso? Nesse ponto, eu quero convidar você a pensar na historicidade das palavras. Como é que as palavras mudam seus significados ao longo da história? E aí chamar a atenção de vocês para a palavra raça. Então, a palavra raça é uma palavra usada desde a Idade Média e que até a passagem do século XVIII para o século XIX, essa palavra só significava a ideia de pertencimento a um grupo. Eu sou da raça da família tal, eu sou da raça de tal. Até hoje, nós ainda ouvimos algumas pessoas mais antigas, mais idosas, falarem, né, da raça da família, não no sentido biológico da coisa, mas no sentido de fazer parte de um determinado grupo, ter uma determinada história, uma identidade. Quando é que essa palavra começa a mudar de significado e começa a dar origem àquilo que nós chamamos de racismo, né? Que é o ódio, que é o sentimento de desprezo em relação a grupos diferentes? A partir dos séculos XVI e XVII, quando, depois da descoberta da América, muitas aspas para essa expressão, o constante contato entre europeus e povos ameríndios, né, os povos originários. Gradativamente, a cultura, o modo de vida, a economia, enfim, todas as características dos dois grupos, do velho e do novo mundo, foram entrando em conflito e foram se revelando muito diferentes entre si. E essa diferença, ela coloca a nu questões que eram da Europa. Né? A Europa, quando descobriu a América, né? Quando a América foi encontrada, a Europa vivia uma crise muito grande. Né? E a imagem dos habitantes da América foi construída de diversas formas. De um lado, a imagem romântica da edenização da América, América como paraíso. Portanto, esses selvagens que aqui estavam eram quase anjos, né? É bastante significativo pensar a obra do Rousseau, o Emílio, quando ele vai discutir a questão da importância de se educar as crianças longe da civilização. Qual é a referência do Rousseau? É o bom selvagem. Quem é o bom selvagem? É o povo, é aquele que é representado pelos habitantes da América, que ainda não haviam sido corrompidos pelos vícios da sociedade urbana, especialmente de sociedades como a sociedade de Paris. Então a gente tem uma construção deste selvagem. Por outro lado, no caminho oposto, também baseado nas ideias desenvolvidas por Lamarck e depois por Darwin, são as ideias evolucionistas, né, que vão trabalhar com a ideia de que a América era uma terra imatura, terra por se construir. Não só a América, como a África. Se a gente pensar a fala do Hegel, de que a África não tinha história, porque ela não tinha escrita. Enfim, essas ideias elas vão se constituindo ao longo dos séculos, e a passagem do iluminismo para o século XIX, que é o século do cientificismo, ela vai consolidar essas ideias consideradas científicas. Né? Vamos ver um pouquinho mais no próximo slide. Olha só, resumindo o que a gente falou um pouquinho antes, no slide anterior. Até o século XVIII, havia a teoria da poligenia, que é uma teoria que era baseada na ideia
de que a origem humana era diferente, né? Então, os grupos humanos diferentes eram os indígenas na América, os ameríndios, né? Os povos nativos, os povos originários, tinham determinadas características porque eles tinham origens diferentes dos povos europeus. Mas a partir do século XIX, começa a prevalecer a teoria da monogenia, ou seja, a ideia de que existe apenas uma origem. E como explicar as diferenças sociais, culturais e mesmo biológicas entre os grupos? Através das teorias científicas deterministas, né? E o Darwin foi bastante influente sobre esse pensamento. Então, vamos lá. Então, num determinado momento, as diferenças entre os grupos humanos eram explicadas pelas origens diversas. A partir do momento em que a ciência se desenvolve, chega-se à conclusão que havia apenas uma origem da espécie humana, como explicar as diferenças? Por questões evolutivas, pela ideia de que existem raças superiores e raças inferiores. Quando a gente está falando nessa concepção de ideias científicas, de raças superiores e raças inferiores, nós estamos falando de racialismos, que vão alimentar posteriormente os racismos. É aí que eu volto para o meu ponto inicial. Racialismo é essa concepção teoricamente científica de que as diferenças humanas são explicadas cientificamente por conta da evolução, da ideia de que existem raças superiores e raças inferiores. Essa discussão ela está na base do movimento abolicionista no Brasil, das discussões sobre como conduzir o fim da escravidão, e ela reverbera até o século XX nas ideias que vão dar origem ao nazismo, por exemplo. Tamanha força dessa concepção. Pensa nisso. Você já ouviu essas concepções? Como é que você lida com isso?